Boa tarde a todos. É um prazer muito grande fazer parte desse evento, que já é o segundo. Tive o privilégio de fazer parte do primeiro Simpósio Internacional de Portugal, né, promovido pela Associação Portuguesa de Pólio e Raros. É, então, privilégio e honra estar mais uma vez com vocês. E agora, para a gente conversar um assunto bem interessante, que é a reabilitação motora no paciente de pós-pólio. E o que eu quero conversar com vocês é os princípios da reabilitação motora para o paciente com síndrome pós-poliomielite. Muito bem. Nossa aula vai perpassar por alguns assuntos, que é uma maneira da gente fazer montar o raciocínio clínico. Então, nós vamos falar primeiro do neurônio na infecção ou a infecção neuronal, os neurônios sobreviventes, a população de neurônios sobreviventes, depois a plasticidade neuronal desses neurônios sobreviventes, depois a disfunção das unidades motoras, depois entramos na fraqueza muscular e a doença subclínica, e depois a reabilitação e a fraqueza muscular. Então, o ponto vai ser a reabilitação, levando em conta a fraqueza muscular no paciente de pós-pólio, não desconsiderando os outros sintomas que são importantes, como a fadiga e dor, mas o ponto vai ser a fraqueza muscular. Então, a gente já começa na questão dos neurônios. Então, quando nós pensamos numa reabilitação de um paciente de pós-pólio, para eu começar a construir o meu raciocínio clínico, eu tenho que pensar nesses neurônios. Então, nós temos uma história de uma infecção causada pelo poliovírus, que levou à morte de neurônios motores, e que essa figura representa muito bem. Então, um neurônio que teve um problema lesionado, e aí teve uma desnervação e as fibras musculares ficaram atrofiadas, portanto, paralisadas e com processo de atrofia muscular. Então, no processo, pensamos, uma, um processo infeccioso levando a uma inflamação nesse neurônio. Esse processo inflamatório leva à morte do neurônio e depois nós temos o processo da neurofagia. Então, aquele neurônio que foi afetado morre e depois todo o restante desse neurônio é fagocitado. E o que nós temos no lugar? Nós temos as chamadas cavitações, ou seja, nós temos apenas o lugar do neurônio que está lá. Esse é o processo: infecção pelo poliovírus, processo inflamatório, morte neuronal e o processo de fagocitose. E aí nós temos, então, aqui nesse material da Unicamp, mostrando, então, um corno anterior, aqui a parte do corno anterior da medula, mostrando essas cavitações, ou seja, só o lugar onde estavam os neurônios. Entretanto, e aí, nessa condição, a gente tem aqui uma história natural da poliomielite, da síndrome pós-pólio, e a gente está falando desse momento aqui, né, da fase aguda da doença, quando eu tenho processo infeccioso, né, é, dentro do sistema nervoso, levando à morte neuronal e levando à paralisia dessas fibras musculares. Então, aqui eu tenho o quadro de paralisia flácida, que a gente tem aqui uma ilustração aqui de uma criança com a paralisia flácida na fase aguda. Só que nem todos os neurônios têm essa história, né? Então, o que a gente sabe? Que
existe uma população de neurônios que foi afetada pelo poliovírus, teve o processo inflamatório, mas não morreu. E aqui eu trago para montar o nosso raciocínio clínico para pensar na reabilitação de um paciente com pós-pólio, um trabalho muito clássico, muito bonito do Dr. Dalacas, que ele estuda essa população neuronal que sobreviveu e que é a população chamada população neuronal sobrevivente da pessoa com história de poliomielite paralítica e síndrome pós-pólio. Então, nós vamos ver cada uma dessas populações neuronais e verificar quantas populações neuronais nós temos aí sobrevivente no organismo da pessoa com história de paralisia infantil. A primeira população é de neurônios normais, assim como a segunda população são de neurônios normais que não foram afetados. A primeira população são neurônios que não foram afetados e estão muito longe da área de onde teve a agressão pelo poliovírus, né? Então, aquele neurônio está afastado dessa área. Mas nós temos aqueles neurônios que não foram afetados, mas estão próximos dessas áreas. E que esses neurônios que não foram afetados, mas eles, como estavam próximos das áreas afetadas, nessas áreas afetadas tinham fibras musculares desnervadas e eles, então, fizeram o processo de neuroplasticidade com brotamento colateral e reinervando essas fibras musculares. Então, esses neurônios dessa segunda população são neurônios morfologicamente normais, mas são neurônios que são sobrecarregados com estresse crônico, porque eles estão suprindo demandas metabólicas de fibras musculares além da unidade motora deles, ou seja, de unidades motoras gigantes, que foi um processo compensatório em relação àquela morte dos neurônios que estavam próximos dele, ou seja, dos neurônios vizinhos. Vamos ver outras populações neuronais. Então, nós temos uma terceira população neuronal. Agora, a partir dessa terceira população, já são neurônios afetados. Então, aqui, esse neurônio foi afetado pelo poliovírus, ele teve o processo inflamatório, mas ele teve uma recuperação total dessa agressão. Então, ele morfologicamente, ele é normal, ele tem a aparência de um neurônio normal, o tamanho de um neurônio normal, mas ele foi o neurônio que foi afetado e se recuperou. E esse tipo de neurônio é um neurônio que tem uma sobrevivência abaixo da normalidade, é uma célula neuronal estressada cronicamente e a sua reserva metabólica pode ser limitada, porque ele está trabalhando na solicitação das fibras musculares, ou seja, na solicitação metabólica dessas fibras musculares que ele reinervou, e agora essa carga ou essa sobrecarga, por ele ter feito uma unidade motora, leva a essa sobrecarga de trabalho para essa célula. Então, é uma célula estressada cronicamente esse excesso de trabalho. Vamos para uma outra população de neurônios. Aqueles neurônios, que é a quarta população, neurônios que foram afetados pelo vírus da polio, teve o processo inflamatório, mas sobreviveram. Só que são neurônios que foram afetados moderadamente, mas eles são neurônios que têm uma morfologia dentro da normalidade, mas são neurônios menores, né? Essas células também fizeram reinervação, fizeram a sua unidade motora gigante, e essas células têm uma sobrevivência limitada, têm capacidade afetada para estabelecer e manter a sinapse dessas unidades motoras gigantes que ele formou. Então, neurônio sobrevivente, que foi afetado moderadamente,
e que tem agora reservas limitadas para a sobrevivência e que tem dificuldade na sua capacidade de estabelecer aquilo que é necessário nessa dinâmica da unidade motora, essa unidade motora gigante que ele formou. E vamos, então, para a quinta população de neurônios sobreviventes, são aqueles neurônios que foram afetados, teve o processo inflamatório, mas eles sobreviveram, mas são neurônios que tiveram foram afetados severamente e a recuperação deles foi uma recuperação incompleta. Essas células são células neuronais que têm a, a função e a sobrevivência limitada e também uma baixa expectativa de sobrevida. Então, olha só, quando a gente pensa numa reabilitação de um paciente com pós-pólio, a gente tem que saber que esse paciente tem 5 populações neuronais. E aí, isso ajuda a gente a fazer o raciocínio clínico para a reabilitação, como a gente vai ver mais tarde. E voltando aqui para a história natural da doença, agora nessa rampa de subida aqui, que é o processo de recuperação funcional, essa recuperação funcional aqui só se deu graças a esse mecanismo dessa neuroplasticidade desse neurônio, dessas populações neuronais com possibilidades diferentes, que tiveram o mesmo mecanismo que foi de fazer unidades motoras, mas com limitações diferentes, com reserva diferente, com capacidades diferentes. E aí, essas unidades motoras gigantes, elas não só permitiram esse processo de recuperação, mas também a permanência dessa funcionalidade por um período de tempo. Os trabalhos epidemiológicos têm trazido de que a média desse platô de estabilidade é de 15 anos, e esse número de 15 anos foi levado ou foi usado para os critérios diagnósticos. Então, só pode ser considerado uma síndrome pós-pólio se tiver um platô mínimo de 15 anos de estabilidade neurofuncional ou neuronal, né? E tudo isso aqui é graças a esses neurônios que assumiram essas fibras musculares que se mantêm funcionais nesse período. E a gente tem, então, uma saída de um processo plégico para um processo parético ou recuperação total e a manutenção dessa capacidade funcional graças a esse mecanismo aqui de formação de unidades motoras gigantes, o que deram essa estabilidade funcional. Então, a gente está falando de células que, em estágios diferentes, estão sobrecarregados com estresse crônico de um sobretrabalho ou de um overuse. Aqui eu tenho uma biópsia muscular, né, do setor neuromuscular, é uma ATPase mostrando essa unidade motora gigante. Ó, a gente vê aqui um grupo de fibras musculares com o mesmo tipo de fibra, e a gente sabe que a fibra muscular, o tipo dela depende do neurônio que a inerva. Então, aqui a gente tem uma unidade motora gigante, ou uma. Sim, temos uma unidade motora gigante, ou um tape grouping, né? E agora, voltando aqui para essa história natural, a gente tem que aqui essa estabilidade é quebrada e a gente tem aqui um novo quadro clínico de uma piora de sintomas, né? E aqui foi classificado como síndrome pós-poliomielite. E agora na CID-11, classificada como atrofia muscular progressiva pós-polio, não é? Aqui nós temos uma outra biópsia muscular do setor neuromuscular, mostrando que essa musculatura, que essa unidade motora, depois dessa estabilidade funcional, começa a haver desnervações de fibras seletivas dentro dos fascículos musculares, e isso traz
a fraqueza muscular, e nesse estudo mostra que não só as fibras de um tipo são acometidas, mas fibras claras e fibras escuras são acometidas, né? Então, temos aí um quadro de atrofia seletiva de fibras, que é esse processo da disfunção da unidade motora. Então, agora, a gente vai tentar entender ou compreender esse processo de disfunção dessa unidade motora. E a gente vê que esse processo não é uma situação recente, mas já o doutor Charcot, lá pelos idos de 1800, já advogava de que uma pessoa que tenha os neurônios motores afetados, essa pessoa vai ter consequências nesse funcionamento desses neurônios na vida posterior. E nos estudos mais recentes, a partir de 95, e foi assim o grande número de estudos para tentar entender melhor esse mecanismo desse novo quadro clínico, outros estudos vieram e mostraram que essa hipótese tinha fundamento. Então, os estudos do Dr. Dallacas, do Dr. Halsted, da doutora Trojan, do Dr. Maynard, foram estudos que vieram comprovar essa hipótese, que é a hipótese da disfunção dessas unidades motoras gigantes. Acompanhando esses pacientes desde 2001 e vendo esses estudos que foram feitos durante esse tempo, a gente vê que tem vários mecanismos e que se sabe que essa causa ainda não é totalmente conhecida, mas eu separei dois mecanismos que foram os mais estudados, os mais conhecidos, para a disfunção dessa unidade motora gigante que a gente vai ver agora. Então, o primeiro deles é a disfunção da placa mioneural. O que é a placa mioneural, né? A placa mioneural é aquela estrutura do neurônio que se conecta com o tecido muscular. Então, chamada de botão terminal, né? Placa motora. Então, aqui nessa figura, nessa ilustração, nós temos um axônio terminal normal, né, com tamanho normal, uma placa mioneural com bastante vesícula de acetilcolina, e aqui do lado, um neurônio, um axônio terminal atrofiado, com uma unidade, um botão terminal ou uma placa mioneural com poucas vesículas de acetilcolina. Isso aqui ilustra os estudos que foram feitos mostrando essa disfunção dessa placa mioneural. Então, o defeito dessa junção neuromuscular, dessa placa mioneural, é semelhante da pós-poli, é semelhante ao que acontece na esclerose lateral amiotrófica, entretanto, com uma evolução diferente, né? Então, o que a gente tem aqui são axônios terminais imaturos ou em degeneração e poucas reservas de acetilcolina. Ainda continuando nessa disfunção da placa mioneural, esse estudo, por exemplo, foi um estudo de microscopia eletrônica que mostra que essas placas mioneurais, elas têm deformação, têm poucas vesículas de acetilcolina, como nós já falamos, tem pouca liberação de acetilcolina, e é a liberação da acetilcolina que permite a contração muscular, e além de ter essa alteração morfológica do axônio terminal. São axônios pequenos, são axônios finos, são axônios que mostram uma dificuldade de fazer essa transmissão para que essa placa mioneural funcione. Um outro mecanismo que eu quero conversar aqui com vocês é sobre a desintegração desse axônio terminal. Então, o que acontece? Essa disfunção desse axônio, ela acontece de maneira progressiva, lenta, e acontece muitos anos antes dela de chegar à desintegração.
Portanto, se eu tenho poucas vesículas de acetilcolina, eu tenho o processo de fadiga, o paciente sente fadiga, né? Mas eu não tenho ainda a fraqueza muscular por desnervação. Mas a partir do momento que a desintegração desse axônio terminal, o que que acontece? Essa desintegração ela se desconecta dessa placa mioneural, dessa fibra muscular. Então, eu tenho um processo de desnervação, né? E, como resultado disso, eu tenho a atrofia, essa atrofia seletiva de fibras que nós vimos naquela biópsia muscular no slide anterior, levando, então, à atrofia de fibras, chamada atrofia de fibras angular, que é aquela atrofia mais alongada, até mesmo porque as outras fibras musculares fazem pressão a essa fibra que está atrofiando. E uma outra questão é a presença de células neuronais de adesão nessas fibras desnervadas, né? Então, esses estudos, esses estudos têm mostrado para nós de que há evidências nesses achados eletroneuromiográficos ou eletromiográficos nas biópsias musculares, mostrando essa desnervação nesse período tardio, mas que são desnervações contínuas dessas fibras musculares. Então, esses dois processos são processos mais conhecidos, mais entendidos, mais estudados da disfunção das unidades motoras e que levando a esse quadro que nós conhecemos muito bem na síndrome pós-pólio, que é a nova fraqueza muscular. E dentre os sintomas nós temos a fadiga muscular, nós temos a dor muscular, temos a atrofia muscular, dificuldades respiratórias, alteração do sono, intolerância ao frio, mas aqui nesse momento nós vamos enfatizar a fraqueza muscular, não desconsiderando os outros sintomas, mas focalizando na fraqueza muscular. Então, vejam, a fraqueza muscular no paciente de pós-pólio, quando nós pensamos nessa fraqueza, a gente tem aquela fraqueza residual, nós temos a nova fraqueza, mas nós temos também a fraqueza por desuso. E aí, a fraqueza residual, a gente sabe que são aquelas fibras que foram desnervadas e que não foram reinervadas, né? Porque esse processo de reinervação não reinervou todas as fibras musculares. A nova fraqueza são aquelas fibras que foram reinervadas e agora estão sendo desnervadas, né? E podemos até também, pelo processo das populações neuronais que sobreviveram, de fibras que nunca foram afetadas e que agora podem sofrer a nova fraqueza muscular, né? Muito bem. E aí, como que é a distribuição dessa fraqueza muscular? Ela é uma fraqueza assimétrica. Olha, quando a gente percebe aqui esse paciente, quando a gente compara o hemicorpo com outro hemicorpo, a gente pode perceber, pode verificar a assimetria da musculatura, a assimetria de musculatura de membros superiores, a assimetria de musculatura de membros inferiores, de musculatura do tronco, né? E então essa distribuição da fraqueza é uma distribuição de fraqueza assimétrica, distal, com maior comprometimento nos membros inferiores. Mas a gente tem visto também a nova fraqueza se instalando também na musculatura proximal, embora a maioria delas seja na musculatura distal e naqueles grupos musculares já afetados. E agora a gente vai conversar sobre um estudo que foi feito para tentar entender essas fraquezas diferentes do paciente com síndrome pós-pólio e de que maneira a gente pode fazer raciocínio clínico para reabilitação. Esse estudo aqui foi feito no Hospital de Reabilitação de Washington. É um estudo do Dr. Halsted, e que eles fizeram, então, depois desse estudo, as diretrizes para a classificação num ambiente clínico, mas também para estudos. Mas qual era o objetivo? Poder ter recomendações para exercícios específicos
para essas determinadas diferentes fraquezas. Eles estudaram, então, 100 pacientes, estudaram os 4 membros desses 100 pacientes, então foram 400 membros estudados, e eles chegaram, então, a essa conclusão que você que trabalha com o atendimento de pacientes, você vê a história, né? E você que é paciente, você conhece a sua história e você vai se ver aqui também. Então, o que que a gente tem? O paciente trazendo para a gente uma história antiga, né, dizendo, nesse grupo muscular eu não tive fraqueza, nesse daqui eu tive fraqueza, eu tive paralisia, né? Então, a gente tem essas duas histórias, com fraqueza e sem fraqueza, lá na história antiga. Nessa história recente, o paciente pode chegar. Eu não tive fraqueza lá naquela, não tive envolvimento com esse membro, agora eu não estou com nenhuma fraqueza, ou esse membro que eu disse que não tinha envolvimento, agora eu estou com uma nova fraqueza, ou aquele membro que já tinha fraqueza, aparece uma nova fraqueza, ou aquele membro que já tinha uma fraqueza, agora não tenho fraqueza. E isso eles escolheram essa história desses pacientes. E aí o que que eles fizeram? Fizeram a força muscular e fizeram o exame de eletromiografia e foram comparar com essas histórias colhidas. Então, nesse exame de eletromiografia, verificaram se esses músculos estudados, se eles apresentavam alteração nesse corno anterior da medula, mostrando que houve uma doença nessas células do corno anterior ou não, né? E aí, de acordo com essa classificação, então eles conseguiram classificar esses músculos em músculo do tipo 1, 2, 3, 4 e 5, né? E nós vamos então ver cada um desses aqui. Então, os membros classificados como tipo 1 eram aqueles membros que não tinham uma fraqueza ou uma história de fraqueza anterior, né? E agora, na história recente, também não apresentou fraqueza. Quando foram fazer a força muscular, estava normal, e na história da eletroneurografia não tinha nenhum achado clínico mostrando que tinha lesão naquelas células do corno anterior da medula. Então, esse é a classe 1, que é a melhor condição de musculatura. Os músculos de classe 2 são aqueles músculos que não tinham história de fraqueza lá no passado, né? E se teve uma recuperação completa, total, né? E que nessa história recente, né? É, não apresenta essa fraqueza, essa força muscular está normal, mas na eletroneuromiografia apresenta evidência de que houve lesão lá no corno anterior da medula. Esse daqui eles classificaram como classe 2. Os membros de classe 3 foram os membros de classe 3 foram aqueles membros classificados que tinham uma história de fraqueza lá na história passada deles, que tiveram uma recuperação mais ou menos, né? Mas que não apresentavam nova fraqueza, mas que quando foi feito o teste de força muscular, tinham diminuição da força muscular, e na eletromiografia apresentou que tinha alteração ou que teve lesão lá no corno anterior da medula. E aí eles classificaram como músculos de classe 3. Os músculos de classe 4 foram aqueles músculos que tinham, lá na história pregressa, tinham a fraqueza muscular, tiveram uma recuperação variável, apresentaram uma nova fraqueza,
na força muscular estava diminuída e na eletromiografia tinha evidência de doença do corno anterior da medula, ou envolvimento do neurônio do corno anterior da medula. E os membros classe 5 foram aqueles membros que tinham fraqueza grave lá na história pregressa, não tiveram praticamente nenhuma recuperação e agora estava apresentando uma diminuição bem severa da força muscular e ainda apresentando atrofia. E, quando foi feita a eletromiografia, não apresentava o potencial de ação das unidades motoras, ou seja, tinham poucas unidades motoras nesse achado da eletroneuromiografia. Isso daqui traz para a gente uma questão, né? Que todos são fraquezas musculares, mas são fraquezas musculares diferentes e que precisam ser abordados clinicamente por uma reabilitação, levando em consideração isso. Esse é um outro estudo feito pelo doutor Halsted e, e pela doutora Chanda. Eles verificaram, também estudando os membros, eles estudaram 111 membros de 55 pacientes, mas eles estudaram só aqueles membros que os pacientes disseram: nesse membro não teve comprometimento lá na história antiga da poliomielite. Então, foram só esses membros que eles estudaram. O que que eles fizeram? Fizeram eletroneuromiografia nesses membros. E o que que eles verificaram? Que mesmo esses membros, não tendo história que o paciente diz assim, não tive envolvimento desse membro, eles acharam, eles tiveram como resultado da eletroneuromiografia achados positivos de lesão dessas células do corno anterior da medula em 45 membros desses que os pacientes diziam que não eram afetados ou que não foram afetados. Então, 40% desses membros tinham uma doença subclínica, ou seja, tem um problema no corno anterior da medula, mas não tem a clínica na musculatura. E essa questão já tem sido defendida e tem sido entendida. Vejam, olha só, para que os danos neuronais sejam visíveis, né, pelo menos 50 a 60% dos neurônios motores devem estar danificados. Olha só essa outra afirmação aqui. Os primeiros sintomas da doença surgem quando há pelo menos 60% dos neurônios correspondente a um determinado grupamento muscular envolvido. Então, isso significa que se pode ter uma lesão no corno anterior da medula e a gente não ter a clínica na musculatura ou clínica na periferia. E o que que vai determinar isso? A maneira como esse paciente for avaliado. Se ele tem uma eletroneuromiografia, nós já temos aí respostas para isso, mas nós temos também os testes de força muscular. Naqueles estudos, nesses estudos que eu mostrei agora por último, eles fizeram uma comparação entre a avaliação do teste de força muscular e os achados da eletroneuromiografia, mas esse grupo que fez os testes de força muscular não sabiam dos achados do exame da eletroneuromiografia. E quando compararam, esse exame de força muscular teve uma eficácia ou uma eficiência de 91%, de que os achados que foram a avaliação com alguma alteração de força muscular estavam coincidindo com o achado da eletroneuromiografia. Muito bem. Seguindo, então, quando a gente vem para a gente pensar na reabilitação, o que que a gente vê na literatura? Olha, controvérsias, existe controvérsias entre fazer exercício ou não fazer exercício, né? E o que que a gente vê? A gente tem dois grupos de estudos. Um estudo que apontam para o aparecimento da nova fraqueza ou a piora da nova fraqueza
associada ao treinamento excessivo dessa musculatura. Por outro lado, a gente tem um grupo que mostra que o exercício é benéfico para a manutenção dessas unidades motoras, né? Que ele aumenta a resistência muscular, ele melhora o condicionamento cardiovascular. Então, na verdade, se a gente pensar bem, os dois grupos estão certos. Eu posso ter um tratamento que vai prejudicar o paciente e um tratamento que vai beneficiar. Vai depender de como eu fizer a minha avaliação baseada em um raciocínio clínico que tenha evidência e que eu possa, então, propor um tratamento que seja apropriado para o meu paciente. Então, vejam, nesses casos de força muscular, né? A força muscular desse grupo muscular que foi avaliado, qual a relação que tem com benefícios em relação ao exercício? Então, nesses casos de fraqueza muscular, que são decorrentes também pelo desuso que eu falei, que são aquelas fraquezas que a gente tem que pensar, essa fraqueza por desuso, ela é beneficiada, ou seja, há melhora dessa fraqueza muscular com o fortalecimento desse músculo, né? E o que acontece é saber qual é a intensidade e que você vai ter ou vai aplicar para esses exercícios terapêuticos. Então, em termos gerais, se recomenda que os músculos com força 3 maior que 3, exercício objetivando força muscular pode ser benéfico, mas deve ser usado com esse raciocínio clínico, pensando nessas questões para beneficiar o paciente. Aqueles grupos musculares que têm força menor que 3, exercício pensando em ganhar força muscular já são maléficos para esses pacientes. Aqui a gente já tem aí um parâmetro para a gente pensar. Uma outra questão é a questão do overuse, né? Então, a gente tem aqueles pacientes que têm os sinais de overuse. E esses sinais de overuse, que essas unidades motoras em um tratamento mal conduzido, o paciente vai sentir nesse período de 24, 48 a 72 horas, né? A própria fraqueza muscular, que aumentou, ou seja, ela piorou, ou ela não estava lá e apareceu. Dor na musculatura, que já estava e piorou, dor que não estava e apareceu, cãibras nessa musculatura, piora da fadiga ou aparecimento de fadiga, aparecimento de espasmos musculares. Nesse intervalo de tempo, são sinais de que houve um sobrecarregamento nessas unidades motoras no processo de reabilitação. Então, isso serve também de um parâmetro de segurança para a reabilitação do paciente com pós-polio. E, vejam, a gente tem, então, na verdade, duas extremidades, né? Dois fatores principais que eles devem ser considerados quando a gente pensa em planejar e implementar um tratamento para o paciente com síndrome pós-polio, né? Que é evitar essa fraqueza muscular pelo desuso e evitar essa fraqueza muscular pelo uso excessivo dessa musculatura. Então, esse equilíbrio é muito importante. Então, quando eu digo que um fisioterapeuta ele diz, eu fiz exercício com resistência e que houve melhora, isso é benéfico e isso é correto, porque provavelmente, com certeza, ele está usando o raciocínio correto para atender esses pacientes, né? Então, esse processo de reabilitação, ele deve, ele deve abranger exercício de fortalecimento, sim, exercício de fortalecimento, se eu tenho uma história clínica, se a minha avaliação me levou a eu verificar que o exercício de fortalecimento é benéfico para o meu paciente, né? Exercícios aeróbicos, exercícios de alongamento,
Uma outra questão muito importante nesse processo de reabilitação é o processo de conservação de energia, incluindo descanso dentro do próprio momento do tratamento da fisioterapia, incluindo descanso entre as atividades da vida diária em casa, redução das atividades, ou seja, planejamento de vida para ter menos desgaste, né? Para evitar esse uso excessivo. Uma outra questão que a gente tem que pensar na reabilitação é a perda de peso. A gente sabe que existe um ganho de peso, e esse ganho de peso tem sido mostrado como um fator de risco para pós-pólio. A gente já teve um estudo no nosso departamento da neuromuscular mostrando de que o metabolismo basal desses pacientes é diminuído, então o ganho de peso não está só é, relacionado com a diminuição de atividades, mas também está relacionado com o metabolismo basal, né? Uma outra questão que tem que se pensar na reabilitação da fraqueza é a prescrição de órteses e meios auxiliares para locomoção que sejam apropriados para o paciente, né? A gente tem verificado que a ortetização apropriada, mas o peso é inapropriado, né? E a gente tem que ter, ainda tem que pensar nesses pacientes que mudaram dessas órteses mais pesadas para as mais leves, um treinamento bem acompanhado, porque existe uma dificuldade de adaptação nessas novas órteses mais leves, né? E outra coisa são as adaptações domiciliares para facilitar a locomoção e as atividades em casa. Então, nós temos, dentro desse raciocínio, nós temos visto que a fisioterapia aquática tem sido o tratamento de escolha para os pacientes com sequela de pólio e com síndrome pós-pólio, né? Aqui nós temos essas fotos que nós fizemos para as diretrizes do cuidado da pessoa com síndrome pós-pólio, né? São pacientes do ambulatório. Aqui nós temos a Mona Lisa, que é uma fisioterapeuta do ambulatório de neuromuscular, e nós fizemos essas fotos aqui com tratamento na piscina, e tem sido o tratamento de primeira escolha para os pacientes, porque a gente está trabalhando num ambiente que está com a diminuição da força da gravidade, com que o paciente apresenta mais liberdade para fazer movimentos antigravitacionais, o próprio princípios físicos da água, como a flutuação, né, o empuxo, ajudam no processo dos movimentos, e os pacientes fazem movimentos e atividades que eles não conseguem fazer na fisioterapia em solo. Então, a reabilitação aquática parece ser o melhor método de tratamento, já que diminui o impacto articular que a gente estava falando, que é essa articulação que está apresentando dores articulares por esse desgaste, por essa descarga e desgaste precoce, porque a musculatura está enfraquecida, né? Esse tratamento ajuda a diminuir esse impacto, ajuda na promoção da analgesia, porque a própria água quente ela oferece um processo de analgesia, e a mesma propriedade da água, que é a resistência da água, ela apresenta é, esse a própria propriedade de resistência da água, ela é necessária para que tenha para que os movimentos tenham um determinado dificuldade para se fazer por essa própria propriedade da água, e a gente tem uma boa reabilitação quando nós falamos fazemos o tratamento da fisioterapia na água. Além de trazer benefícios, traz muita satisfação pessoal, né? E a gente tem que pensar
quando a gente fala em reabilitação, que a reabilitação da pessoa com síndrome pós-pólio é um processo para a vida inteira, né? O tratamento de reabilitação deve ser, portanto, deve ser apropriado, deve ser baseado em evidência encontrada nessas pesquisas. Então, o que a gente está trazendo aqui são uma maneira de fazer um raciocínio clínico para que a gente possa fazer as melhores escolhas para o tratamento da reabilitação motora do paciente, considerando-se a fadiga, considerando-se as dores musculares, apropriado para ele. Então, o que a gente tem percebido é que o tratamento tem que ser individualizado, em primeiro lugar. Outra coisa, como é uma fraqueza assimétrica, totalmente desproporcional, essa maneira de avaliar essa musculatura envolvida de graus diferentes também deve ser feita, né? Muito bem. Eu queria, então, agradecer, em primeiro lugar, ao Departamento de Neurologia da Unifesp, ao setor de investigação de doenças neuromusculares, lugar onde eu tive toda a minha formação de especialização, mestrado e doutorado e prática clínica ambulatorial. Agradecer ao doutor Acari, que é o chefe do setor, meu mentor, e que tudo que eu sei e aprendi com ele. Quero agradecer à Amélia e ao professor André, que são aí os presidentes da Associação Portuguesa de Síndrome Pós-Poli e Raros. Quero agradecer à UNASP, que é a universidade onde eu trabalho, dando aulas e cuidando dos estágios da policlínica de reabilitação, e temos aí um grupo de pacientes de pós-pólio. E para mim é um prazer enorme estar com vocês e que podemos, no próximo ano, estarmos juntos aí em Portugal. Um grande abraço para todos.